no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então? Então tá bom. Abra comigo lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 4. Há um grande desafio para o nosso coração entendermos o propósito e o chamado de Deus para a nossa vida nesses dias que nós estamos vivendo. E o grande desafio para o meu coração, para o seu coração, é nós aprendermos a andar com o Espírito Santo, viver nessa presença gloriosa que Ele tem proporcionado ao nosso coração. E se você não mandou o link do culto ainda, por gentileza, faça isso, porque já tem uns irmãos aqui dos Estados Unidos, tem vários lugares aí, várias cidades assistindo o nosso culto aqui agora. Então diz aqui, 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: portanto, daqui para frente, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dado, não, o quê? Desfalecemos, desanimamos. Palavra para o seu coração, não desanime. Como eu gosto de encontrar pessoas animadas, como eu gosto de encontrar pessoas que estão motivadas no seu coração. Aí diz aqui, antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. A consciência de que aquilo que você está falando, daquilo que você está liberando para as pessoas é a verdade. Amém? E é tão bom a gente ir para o Encontro Vida Vitoriosa e ver a verdade de Deus se cumprindo na vida das pessoas. Porque, pasmem vocês, meus irmãos, nós estamos preocupados, sim, em levar uma palavra que venha transformar as pessoas. Fazer o quê? Transformar. Pessoas que sejam curadas, libertas pelo poder de Deus. Eu estou estudando esses dias aí, vou estudar um pouco mais sobre batalha espiritual, libertação, que nós precisamos ajudar as pessoas a saírem do estado que elas se encontram permanentemente. Tem coisa que nós precisamos nos convencer que é espiritual. Faz sentido ou não? Tem coisa que nós temos que entender que é espiritual. Mas antes de nós entrarmos nessa área, nós precisamos aprender também a andar com o Espírito Santo. Estou falando pelas manhãs, se você quiser acompanhar nas lives. Eu vou falar essa semana inteira sobre que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Vou falar sobre o Espírito Santo, que é outro assunto que poucos estão falando. Eu sou da geração que quando eu recebi a Jesus como Senhor da minha vida, a primeira coisa que me motivaram a fazer era buscar um batismo com o Espírito Santo. A falar em novas línguas, a ser cheio do Espírito Santo. Hoje, pouco se fala sobre isso. E hoje, poucas pessoas buscam isso. Buscam qualquer coisa. Né? Ficar rico, ter o primeiro milhão, comprar o carro do ano, casa bonita, mas não se preocupe em ser cheio do Espírito Santo. Aí quando vem uma crise, vem uma tribulação, não sabe para onde correr, porque não tem a presença do Espírito Santo. Você pode perder tudo na vida, só não pode perder a presença. Você pode perder tudo, mas não pode perder o Espírito Santo. Amém? Está claro isso? Pode ser que as pessoas não tenham esse entendimento tão claro da presença do Espírito Santo, do que Ele faz na sua vida e através da sua vida. Então, antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, o nosso evangelho está Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo e que está encoberto. Ou seja, eu fui ver esse perecendo aqui, são aqueles que vivem uma vida de incredulidade. As pessoas podem estar no evangelho ou não, mas estão perecendo pela incredulidade. Ou seja, não estão crendo no que a Bíblia diz. Por isso, entra naquela questão da letargia, né? As pessoas estão num estado de letargia, ou seja, tanto faz. Agora, quando a pessoa entra num estado de crer,
porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, ele sempre quer mais. Eu quero mais, e você? Você pode dizer comigo, eu quero mais. Diga pela fé. Eu quero mais de Deus. Amém? Agora, precisamos buscar isso. Não dá para dar água para quem não tem sede. E não dá para dar comida para quem não tem fome. É verdade ou não é? Porque quem tem sede, Jesus disse assim, ó, quem tem sede vem a mim e beba. Ele vai derramar água sobre os sedentos. Não dá para monitorar ninguém se está orando, se está buscando, se está lendo a Bíblia. Não dá para monitorar. É pelos frutos que os conhecereis. Não dá para monitorar você no seu trabalho, não dá para monitorar você na sua casa. Não dá. Quem vai falar um pouquinho mais são seus vizinhos. Verdade ou não? Ou quem mora na sua casa. Porque às vezes a aparência engana. Amém? Mas o desafio aqui é nós nos posicionarmos em fé aqui. Então, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, é que está encoberto. Agora o verso 4, que é a chave que eu quero liberar para o nosso coração aqui. Ó. O Deus desse século, dessa era, o que ele fez? Cegou o entendimento de quem? Do descrente, do incrédulo. Dentro da Bíblia Strong aqui, Strong, diz que o descrente é o infiel. Aquele que é sem compromisso é um descrente. Isso mexeu comigo. Fui buscar essa definição aqui, nessa Bíblia que eu tenho aqui. Ele diz que o descrente é o infiel, é aquele que não tem compromisso. Aí quem não tem compromisso, o Deus desse século, o diabo, ele cega o entendimento. Aí nós temos que fazer aquela oração lá do Salmo 118, não, 119, 18, que diz, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da sua lei. Nós temos que pedir para Deus todos os dias, Senhor, desvenda os meus olhos. Eu quero enxergar. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu sempre repito essa frase e vou dizer aqui para você que às vezes nós podemos estar sinceramente errados. Pode anotar aí, por favor? Às vezes nós podemos estar sinceramente errados. Por quê? Porque às vezes nós podemos ter aprendido errado. E aí, consequentemente, vai fazer errado. Se você aprende algo errado, você faz errado. E acha que está certo. Se ninguém mostrar para você que está errado, está indo para um caminho errado, você vai continuar fazendo, achando que está certo. Como estão entendendo? Às vezes é difícil você, por exemplo, convencer alguém, né, de uma outra religião, se você não mostrar verdadeiramente um estilo de vida e com poder, com autoridade, com ousadia e com fé, você não consegue convencer uma pessoa. Teve gente que viu um milagre lá no Encontro Vida Vitoriosa e entregou a vida para Jesus. Porque viu a manifestação do poder de Deus. Milagre também serve para isso. Né? Para a manifestação da presença e as pessoas se converterem. Amém? Atenta para isso que eu creio que Deus vai desvendar ainda mais para o nosso coração. Então, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então, Deus desse século cegou o entendimento. Para quê? Para que não veja o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando nós somos despertados do nosso espírito, eu voltei muito incomodado lá do Encontro Vida Vitoriosa, né, para falar mais sobre o Espírito Santo, para viver mais, para buscar mais experiências com Ele e para anunciar a sua presença cada vez mais. Por quê? Porque podemos estar desapercebidos. Precisamos nos revestir dessa presença. Tem muitas pessoas ouvindo outras vozes que não é a voz do Espírito Santo. Você já falou
Vamos ver, já falou com você mesmo muitas vezes? Hã? Já se pegou falando com você mesmo? Quantos já se pegaram assim? A pergunta é, será que você está falando com você mesmo ou tem alguém que não era você? Hum? Quer ver uma maneira que você às vezes está falando, achando que está falando com você mesmo e não é você? É quando você está começando a concordar com coisas negativas na sua cabeça. Ah, eu sou um fracassado. Ah, eu não presto. Ah, tudo que eu faço não dá certo. Ah, ninguém me ama. Olha como você tem que responder quando começa assim. Quando fala assim, ah, eu sou um fracassado, você fala para o diabo, realmente você é um fracassado. Ah, ninguém me ama, realmente ninguém te ama. Ah, nada vai dar certo, realmente o inferno está te esperando você. Você dá resposta para o diabo. Quando ele quiser tomar a sua mente. Porque tem muitas pessoas falando com o diabo e está achando que está falando consigo mesmo. Tudo que mata, rouba e destrói não vem de Deus. Quando você ouve aquela voz assim, ó, ninguém te ama. Você acha que é você falando com você mesmo, e não é. Nós vamos aprender algumas coisinhas aí para frente, pode ficar cegado. Então, Deus de século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a quem? Mas a Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo tem que ser o nosso Senhor. Jesus é Salvador e também o nosso Senhor. Grava isso no seu coração, por gentileza. E a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas, vai fazer o quê? Resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus quer brilhar na nossa vida e através da nossa vida. Ele brilha em nós para que outros, né, vejam essa luz. Né? Aquela moça que estava no encontro, ela dizia que ela andava, né, quem viu lá, viu ela com um negócio aqui segurando o pescoço dela. Né? Se ela se tirasse, o pescoço caía. E o Espírito Santo começou a sustentar, tirou, não caiu mais. Ela era conhecida perto da casa dela como um abajur. Olha o apelido que colocaram nela, abajur. Ela falou assim, agora ela ia iluminar aquela região com a luz do Senhor. É poderoso. Então, nós fomos chamados aqui das trevas para a luz. Será que nós temos consciência do que significa isso? Você foi arrancado das trevas e foi trazido para a luz. Para que essa luz possa iluminar a muitos. Aonde você chega, faz a diferença. Você tem a impressão de que quando você chega num lugar, as pessoas estão olhando para você? Hã? Já chegou num lugar, parece que está todo mundo olhando para você? Quem já teve essa experiência? Chega num lugar, parece que está todo mundo olhando para você. Por quê? Porque existe uma luz aí. A Kátia fala às vezes, estão mandando no lugar, as pessoas vão. Eu falei, você conhece? Ela falou, não, também não. Mas as pessoas parecem que conhecem a gente de algum lugar e começam a rir para a gente em lugares distantes. Mas as pessoas querem se aproximar de alguma maneira. Tem uma senhora que a gente atendeu. Onde nós estávamos? Esqueci. Tantos lugares internacionais que a senhora vai, né? Que a senhora me leva. Aquela senhora da piscina lá, que lendo o link para ela. Como é o nome dela? De Guarulhos. Lá no Monte das Oliveiras. Como é que chama aquela senhora? Na Luísa. Deve estar. A Kátia sempre manda o link do culto para ela. Esse dia ela estava em Portugal falando com a Kátia. Ela sentou ao nosso lado. Começou a abrir o coração. Começamos a falar sobre perdão com ela. Ela foi visitada por Deus de uma maneira sobrenatural. E até hoje, ela não perdeu o contato conosco.
Algo sobrenatural sempre acontece quando você tem a consciência da presença em você. Amém? É um privilégio do pastor Marcos? Não, isso aqui é para todos nós. Para quantos? Todos nós. Eu vou bater nessa tecla até Jesus voltar, para nós entendermos que essa presença está em nós. Você imagina se toda a igreja do Senhor Jesus na terra ganhar essa consciência da presença, a gente não muda esse país? Muda ou não muda? Muda. Porque essa presença está em cada um de nós. Então, caminhando aqui, verso 7. Temos, porém, esse tesouro aonde? Aonde? Em vaso. É bom sempre o Senhor nos lembrar disso. Até para nós não nos gloriarmos. Temos tesouro aonde? Em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de quem? De Deus. A Júlia falou aqui agora, o texto de João, capítulo 1, verso 12. Há um poder de Deus dentro de você. Mas é vaso de barro. Glória a Deus por isso. É para a gente não se gloriar. Amém? Mas para nós confiarmos. Dependemos totalmente dele. Tendo ou não tendo, nós dependemos dele. Confiamos plenamente no Senhor. Essa é a fé que nós pregamos. Amém? Confiarmos plenamente dele. Meu irmão, minha irmã, não tire isso da sua cabeça. A sua confiança está no Senhor. Amém? E acredite, ele sempre estará do seu lado. Nunca vai faltar. Se você confia no Senhor, nunca vai faltar. Então não tenha medo. Não tenha medo de investir no reino, não tenha medo de investir nas pessoas, não tenha medo. Terça-feira passada, estava uma amiga da Vanessa aqui, né? Isso, tinha uma amiga da Vanessa ali, e nós estávamos no momento de ofertório. Vou testemunhar isso para motivar o seu coração, para você não achar que é o diabo que fala com você. Quem fala é o Espírito Santo. Aí, na hora do ofertório, eu vi que a moça não ofertou. Até aí não tem problema nenhum. Mas o Espírito Santo mandou eu ofertar na vida dela. Eu relutei, fiquei ali, pus a mão no bolso, transferi para outro bolso. Aí eu ia subir para ministrar, aí eu peguei o dinheiro e dei na mão da moça. Ela não estava precisando de dinheiro. Mas tinha um mistério ali que eu fiquei sabendo só no final do culto. Ela falou assim, por que o senhor fez isto? Mas é porque Deus mandou eu fazer. Ela começou a rir. Porque muitas vezes as pessoas vêm na igreja e acham que a igreja vai tirar dinheiro delas. E quando elas veem um pastor dando dinheiro para elas, quebra todo o paradigma na cabeça delas. Ela começou a rir porque quebrou exatamente um paradigma do coração dela. Então, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, deixa Deus te usar. Eu estou contando isso para você porque, para mim, é prático isso. É o dia a dia, eu faço isso onde Ele mandar eu fazer. Não é porque eu sou melhor, eu quero ouvir, eu quero aprender. Eu já errei já. Já errei. Mas eu quero aprender a ouvir a voz do meu Pai. Ele fala, não fala? Então, se Ele fala, eu quero ouvir. Eu não quero passar a vida inteira sem ouvir a voz de Deus. E acredite, muitas vezes Ele vai usar da maneira que você mais é difícil de fazer. Bolso. Vai mexer no bolso. Viu? Acredite nisso. E eu rogo que Ele fale bastante com você nesses dias. No nome de Jesus. Amém? Caminhando aqui. Verso 8. De todos os lados somos pressionados. Quantos aqui são pressionados? Hã? Tem gente que não é pressionada. Glória a Deus por isso. Somos pressionados. Mas não desanimados. A pressão vem de todos os lados. Mas não podemos estar desanimados. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. Amém? Ficamos perplexos. Às vezes ficamos assustados com os acontecimentos. Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Perplexos, mas não desamparados. Por quê? Porque o Senhor falou que estaria conosco de vez em quando. Quantos dias? Todos os dias. A gente só tem consciência disso quando a gente passa por algumas situações.
Enquanto a gente não passa, né, porque tudo passa. Você pode repetir comigo? Tudo passa. Ponto. Quantas situações você já viveu na sua vida e que você achou que não ia passar e passou? Hã? Quantas? Muitas. Pode ser que você esteja passando algumas situações hoje, mas se você olhar para trás, você já passou por situações piores. E acredite, não tem nada contra você. Deus só está querendo aperfeiçoar o seu caráter. Amém? Amém? Porque a nossa fé ela é provada no fogo. Eu amo essa brincadeira. Verso 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Você pode repetir comigo? Perseguidos, mas não abandonado. Você vai ser perseguido. Se você ainda não é perseguido, meu irmão, alguma coisa está errada. Ou vai ser perseguido no trabalho, ou vai ser perseguido na igreja. Em algum lugar você vai ser perseguido por causa do evangelho que você vive. Viu? Em alguma maneira você vai ser perseguido. Acredite nisso. Porque a Bíblia diz que aquele que quer viver piamente vai padecer perseguições. Se lá na sua escola você não é perseguido, é porque você não prega o evangelho. Quando alguém pergunta assim, você é crente? É, minha mãe é. Essa é a desculpa que eu dava antes, né? Meu pai é crente. Não, mas você fala que nem crente, você parece um crente. É, mas eu vou na igreja de vez em quando. Você reparou hoje que a maioria dos crentes não usa a Bíblia? Hã? Hã? Agora é celular só. Mas pegar e andar com ela na mão é vergonha para muitos. Abrir a Bíblia numa padaria é vergonha para muitos. A Bíblia diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se o negarmos diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. Isso é um desafio para o seu coração, para o meu também. Nós começamos a andar com a nossa Bíblia por onde nós formos. Ah, mas eu não preciso andar. Alguém está falando assim, eu não preciso andar com a Bíblia para mostrar que eu sou. Não é questão de mostrar que eu sou ou não sou. É dizer o seguinte, eu não tenho vergonha disso aqui. Ó. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu sei que você não tem vergonha do Evangelho, que você já está crucificado com Cristo. Mas você imagine se alguém está precisando ouvir a palavra de Deus e você está com ela na mão, alguém vai pedir conselho para você. Não está escrito na sua cabeça, eu sou crente. Tá, não? Não. Mas fica a dica. Churururu. Orar em público, então, já pensou? Orar num restaurante antes de comer. Em nome de Jesus, amém. Faça o bem, faça o mal. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu não me envergonho, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Não é uma questão de se aparecer. Importa que ele cresça e eu diminua. As pessoas vão conhecer a Jesus através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Acredite nisso. Amém? Você tem Bíblia assim, de papel? Ó, tem a ala dali. Está trazendo a Bíblia. Usa aqui. Vamos trazer, gente. Vamos fazer uma campanha aqui, ó. Ó, vou fazer um desafio aqui, ó. Tem uma caixa ali, ó, de achados e perdidos. Tem umas 30 Bíblias.
Que as pessoas esqueceram e não vêm buscar. Deve ter até cheque dentro daquelas Bíblias lá. Meu Deus do céu. Hã? Até celular não tem. Celular não, você não vai achar nem tablet ali. Mas Bíblia você acha. Terrível, né? Vamos lá, vamos acabando. Trazendo sempre no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Abrir mão, dormir menos para que outros durmam mais, participar mais, né, das coisas do reino. É cansativo? É. É desgastante? É. Mas o resultado é glorioso. Amém? Trazendo no corpo o morrer de Jesus, isso vai trazer vida a outros, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de quem? Por amor de Jesus. Para quem que isso acontece? Para quem está vivo. Vivo nele. E vivo para ele. Amém? Para que a vida dele também seja revelada no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. A morte vai operar no meu corpo, mas vai gerar vida em outras pessoas. É sacrificial? É, mas alguém vai ser alcançado. Buscar alguém, dar carona, é sacrificial? É. Investir os nossos recursos é sacrificial? É. Mas pessoas vão receber vida. Amém? Eu posso esquecer de muitas coisas, mas não vou esquecer que Deus nos enviou ali para abençoar aquelas crianças. Elas entrarem ali e saber que aquele espaço é delas. Como vocês também fizeram, da maneira como o Pai direcionou vocês. Mas eu vou morrer e vou deixar um legado. Amém? E junto com a Kátia, vamos morrer juntos, né, Kátia? Vamos morrer juntos? Nós vamos ser arrebatados. Ela está na carruagem de fogo, essas coisas, né? É outro nível. É outro nível, né? Eu sou muito limitado ainda nessa questão. Ela está na carruagem de Elias, as questões assim. De modo que em nós, opera o quê? A morte, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso, aqui está o segredo. Os irmãos do louvor podem chegar, viu? Aqui está o segredo. É crer e falar. Deixa eu liberar isso para o seu coração. Quando a gente crê, a gente fala. Amém? Quando a gente crê, a gente fala. Tem algumas coisas que não vai acontecer se você não falar. Que se você não crê nas Escrituras, não o que o pastor Marcos está falando, se você não crê nas Escrituras, não vai acontecer na sua vida. Agora, quando você crê, você fala. Você replica. Você reproduz. Você gera. Por quê? Porque você creu. Crie, por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé. Existe um espírito de fé, meus irmãos, que é liberado nessa igreja. Deixa eu repetir isso para você. Existe um espírito de fé que é liberado sobre essa igreja. E quando você fala, você repete, você declara a palavra que é liberado de fé aqui, você vai ver os resultados. Alguns podem achar que o Ismael está exagerando, às vezes, nos comentários aqui no ofertório, não sei o quê. Não, mas se você entender que está liberando profecias sobre a sua vida financeira, muda a história. É tudo como você vê e recebe. Crie, por isso falei. A hora que você murmura por qualquer assunto, acredite, aquele assunto perde a validade na sua vida. Mas quando você diz, amém, eu creio, eu tomo posse, é para a minha vida também, acredite, vai acontecer na sua vida. Nós precisamos aprender a crer e confessar o mesmo espírito de fé. Quando eu falo ali da gente orar por aqueles cartões, pelas pessoas, no mundo espiritual, que é outra coisa que nós precisamos aprender muito, nós estamos num plano aqui, na terra. Mas existe um segundo céu, é onde há uma batalha espiritual muito grande, que nós não temos total consciência disso ainda. Mas nós podemos interferir nesse segundo céu, porque nós estamos assentados com Cristo no terceiro céu. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais.
Porque os demônios não podem chegar aonde Jesus está. Vou repetir, você vai aprender sobre isso. Os demônios não podem chegar onde Jesus está. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então você está acima deles. Ganhe essa consciência. É por isso que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Porque como é que você vai pisar? Porque você está acima. Acredite nisso. Muitas vezes nós não somos dominadores porque nós não temos essa consciência que nós estamos com autoridade sobre situações. E a falta de consciência dessa autoridade nos leva a ficar sendo levado de um lado para o outro sem exercer a autoridade que Deus já nos deu. Faz sentido isso? Pode ficar em pé comigo, por favor? Verso 14 diz assim: porque sabemos que aquele ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Verso 16: por isso, não desanimamos, segunda vez, embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pode ter um desgaste físico, exteriormente é um desgaste, mas não é para você desanimar. Eu gosto de lembrar que a Bíblia diz: se te mostrares frouxo, no dia da angústia sua força será pequena. As pessoas não têm noção do que é essa batalha espiritual. As pessoas sendo roubadas de oportunidades de receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, não desanimamos, embora exteriormente desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê. Eu estou aprendendo a não fixar os meus olhos naquilo que se vê. Eu não vivo de aparência. Eu estou vendo aquela situação, pode ser, eu não vivo do pode ser. Eu quero olhar pela fé na palavra de Deus. Eu quero saber o que está no coração do meu Pai. Jesus diz assim: eu faço o que eu ouvi meu Pai fazendo. Nós não podemos viver da alma, mas sim do Espírito. Amém? Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Busque as coisas que são eternas. Busque as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai.